Olá, boa noite. Boa noite. Na catequese, Papa assegura que Jesus na cruz transforma a dor em amor. Santo Padre reza pelas mães de soldados ucranianos e russos mortos na guerra. Em Minas Gerais, o movimento da Semana Santa na cidade de Ouro Preto. Presidente sanciona decretos que regulamentam o setor de saneamento no país. Governo suspende por 2 meses a implantação do novo ensino médio. Redução da pobreza no Brasil durante a pandemia é destacada em relatório do Banco Mundial. Economia e Páscoa. Alimentos típicos da Semana Santa sobem 15% e ficam acima da inflação. Os cuidados das paróquias em preparar a missa voltada para as crianças. E o tradicional momento de oração em memória dos passos da paixão no litoral do Rio de Janeiro. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Nesta Semana Santa da Paixão de Jesus Cristo, o Papa Francisco, ao recordar a morte injusta de Jesus e olhando para Maria diante da cruz, rezou durante a catequese pelas mães dos soldados ucranianos e russos que morreram na guerra entre os dois países. O Santo Padre ressaltou que as nossas feridas podem se tornar fontes de esperança, pois na cruz Jesus transforma a dor em amor. Hoje, Papa Francisco chegou acompanhado de crianças. O sorriso de sempre parecia ainda mais feliz por causa disso. Dirigiu sua bênção a cada peregrino que veio aprender nova lição na catequese. Ao falar de esperança, o Santo Padre pediu orações pelas mães ucranianas e russas. Pensou nelas e na dor que sentem e não têm nome. A dor de mãe que perde o filho para a guerra entre os dois países. Alle mamme dei soldati ucraini e russi che sono caduti nella guerra. Tanto por essas mães quanto para cada cristão, Francisco fez memória do que se passou no coração de Maria e dos discípulos ao verem Jesus morrer na cruz e ser sepultado. Hoje guardiamo l'albero della croce. A pedra que selou o túmulo naquele momento marcava o fim da esperança. Também hoje, disse o Papa, diante dos males vistos no mundo, a esperança parece às vezes selada sob a pedra da desconfiança. O pontífice também convidou a igreja a olhar para a árvore da cruz para que dela brote a esperança, virtude silenciosa, humilde que nos mantém de pé e nos ajuda a ir em frente. Lembrou que é preciso nos libertarmos da convivência pacífica com as nossas falsidades, porque maquiarmos o que somos é envenenarmos a nós mesmos. A dirci delle falsità. As palavras do Papa ainda ecoam na noite de Roma. O convite é regressar ao coração a vida simples, despojada de coisas inúteis que nos tiram a esperança. Francisco recordou que nesta Semana Santa é bom olharmos para o nosso coração e fazermos uma limpeza, pois muitas vezes guardamos em nós coisas inúteis que não usamos e que nos fazem mal. É preciso voltar à simplicidade, às coisas reais que não precisam de maquiagem. Francisco concluiu a catequese dizendo que as nossas feridas podem se tornar fontes de esperança quando enxugamos as lágrimas dos outros, quando nos debruçamos sobre os que sofrem, ou saciamos a sede de quem precisa de nós. Assim, nossa ferida se cicatrizará, a esperança voltará a florescer. Antes de deixar a praça, o Santo Padre se despediu, abençoando a todos. Amém. E de Roma nós vamos para o estado de Minas Gerais, onde concentra-se algumas das celebrações mais tradicionais da Semana Santa. Um desses locais é a histórica cidade de Ouro Preto, que todos os anos atrai milhares de fiéis nesse período. Nossa equipe está lá para acompanhar a programação. E é para lá que nós vamos agora ao vivo com a Gabriele Dutra. Boa noite, Gabriele. Olá, boa noite para vocês e a todos que nos acompanham.
Mais uma vez, Ouro Preto se torna palco das tradições que expressam a religiosidade do povo mineiro. Agora nós estamos aqui no Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição, onde acontece daqui a pouquinho a Santa Missa e logo em seguida a tradicional cerimônia do Ofício das Trevas. A nossa equipe vai registrar esse momento e você confere amanhã, aqui no Canção Nova Notícias. Mas desde cedo nós estamos acompanhando a movimentação dos peregrinos na cidade e os preparativos para a Semana Santa. A Monize Amorim preparou uma reportagem sobre o assunto e você confere agora. Patrimônio Mundial da Humanidade, a cidade de Ouro Preto é destino certo para quem gosta de arte, história e cultura. Na Semana Santa, quem visita a cidade descobre uma escola de fé. Sacadas de casarões no centro histórico revelam a importância do período e ajudam a movimentar o turismo local. Esse grande evento cristão, esse grande evento religioso, que atrai aí para esse ano uma expectativa de 20 mil turistas. Ela enche os olhos com a arte, com a tradição, mas ela é um alimento também para a alma, porque é um momento de muita devoção. A Semana Santa por aqui é marcada por particularidades, tanto nos momentos oracionais quanto nas celebrações litúrgicas e nos locais onde as solenidades acontecem a cada ano. Nos anos ímpares, é a Paróquia Nossa Senhora da Conceição que prepara a Semana Santa, como está acontecendo este ano. E nos anos pares, a Paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Esse revezamento é antigo, é tradicional, já centenário, esse costume de unir as duas paróquias do centro histórico para a preparação da Semana Santa. Às vésperas do Tríduo Pascal, últimos ajustes nos locais das celebrações centrais. Igrejas e centro histórico ganham mais visitantes. A riqueza religiosa é tanta que muda objetivos da viagem. Foi assim com Edna e o marido, que decidiram permanecer em Ouro Preto e viver bem a Semana Santa. Nós estamos começando o turismo, né? Quando nos deparamos, chegamos na igreja, o padre estava lá recebendo confissão, nós confessamos e já começamos a nossa conversão ali naquele momento. Nós estávamos sendo guiados por um guia ateu, de repente nós nos reencontramos, então a conversão houve ali naquele momento. Com um profissional, nos mostrando a arte, de repente nós nos vimos convertidos. Nosso agradecimento à equipe de jornalismo de Belo Horizonte, Gabriele, que estava lá ao vivo, e também a Monize com essa bela matéria. Reinaldo, o barroco é a arte que expressa a dor. Tem a ver com o que o Papa disse, né? A dor que se transforma em amor, a dor que se transforma em salvação e vida nova. A nossa equipe continua por lá, hein? Olha, falamos agora sobre violência na escola. Em 7 de abril de 2011, um ataque a uma escola municipal em Realengo, no Rio de Janeiro, chocou o país. De lá para cá, o Brasil viveu a dor de outros 12 ataques em creches e escolas. Hoje, um homem invadiu uma escola infantil na cidade catarinense de Blumenau e tirou a vida de 4 crianças. Nesta quarta-feira santa, a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, chora. As lágrimas refletem a dor da paixão de pais, mães e professores de 4 crianças que morreram atacadas por um homem de 25 anos a uma pré-escola do município. Outras 4 crianças ficaram feridas. Moradores da região se solidarizam com as perdas. Poderia ser os nossos filhos também, né? A gente espera que todo mundo venha um pouco, traga um pouco de acalento aqui, né? Não é fácil, é bem difícil. Bombeiros e polícia isolaram a área em torno da escola. A investigação busca descobrir se há outros envolvidos e a motivação do ataque. Nesse momento as aulas foram suspensas até seguindo, né? Não tem clima para que a gente possa manter as aulas no município de Blumenau. E nesse momento a gente tem que se solidarizar com as famílias. As vítimas têm entre 3 e 7 anos e estavam no parquinho no momento do ataque. Numa rede social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de monstruosidade a ação do homem que cometeu o crime. Nossa solidariedade e orações às famílias enlutadas e que a misericórdia do Senhor possa confortá-los. E nós nos aproximamos da Páscoa.
As instabilidades seguem por praticamente todo o país. Vamos chamar Yara Naires com as informações da previsão do tempo para esta quinta-feira santa. Boa noite, Yara. Boa noite para vocês e uma ótima noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. A chuva vai afetar todas as regiões amanhã. No norte e nordeste, o cuidado precisa ser mantido. A chuva mais forte segue nesta área da costa litorânea. No norte, o estado do Acre vem sofrendo com os temporais. Os alagamentos estão deixando muitas famílias desalojadas e amanhã a preocupação deve continuar, pois nessas áreas mais escuras chove de moderada a forte intensidade. Essas instabilidades persistentes se estendem para o centro-oeste, onde chove a qualquer momento. E aqui no sudeste não há grandes alertas. O dia estará quente e as nuvens de chuva se formam à tarde. Vamos para o sul porque por lá os sistemas meteorológicos não dão sossego. Uma nova frente fria influencia o tempo na região. Muita chuva do norte do Rio Grande do Sul até o Paraná. Para finalizar, vamos conferir as temperaturas. Os termômetros mantêm-se na casa dos 24 graus em Porto Alegre, 30 no Rio de Janeiro e 33 graus em Manaus. Essas são as informações de hoje. Volto com vocês aqui no estúdio. Reinaldo, Adriana, uma abençoada noite a todos. O Ministério da Educação suspendeu por 60 dias a implantação das diretrizes do novo ensino médio. Sobre este e outros assuntos, nós vamos chamar Ronaldo da Silva, em Brasília, que tem mais informações para nós. Cadê o Ronaldo? Ronaldo, boa noite para você, meu amigo. Para você também, uma boa noite de quarta-feira santa e também para todos aqueles que agora nos acompanham de diversos lugares. Olha, a suspensão definitiva do novo ensino médio será debatida por um grupo de trabalho para definir os próximos passos. A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com base no novo plano de ensino, também foi adiada. A portaria com a suspensão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. No mesmo texto, o Ministério da Educação determina a instalação de uma consulta pública sobre o tema e a reestruturação da política do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem deste ano já deveria ser elaborado de acordo com as novas diretrizes. A gente vai suspender esse cronograma de implementação por 60 dias até que essa comissão defina, avalie, ouvindo a todos, quais serão as modificações ou mudanças ou correções que nós faremos no ensino médio. A proposta do novo ensino médio é criar áreas específicas de estudos e de livre escolha dos estudantes, em conjunto com as disciplinas obrigatórias, além do aumento da carga horária da modalidade. O objetivo é ajudar os jovens sobre o futuro profissional. A reforma do ensino médio não é consenso no governo. Um grupo defende a revogação completa, mas a mudança pode prejudicar estudantes de escolas que já implementaram a alteração. Outro problema é em relação ao tempo. Caso seja revogado, um novo texto deve ser debatido e aprovado no Congresso. O Instituto Canção Nova já começou a mudança. 2 anos de estudos foram necessários para implementar as diretrizes no ensino médio. A diretora explica que o colégio modificou a grade curricular e adaptou as aulas para o turno integral. Avalia que a pausa nos prazos pode servir para avaliações e correções. Houve realmente muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, muito dinheiro investido. A gente precisou investir, né, para poder se adequar àquilo que a lei. Então, assim, tirar tudo e dizer assim, olha, não serviu de nada, não sei se seria benéfico. Mas eu também entendo o apelo da revogação quando diz, olha, a gente precisa pensar se realmente dessa forma ela está sendo assertiva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje 2 decretos que regulamentam o setor de saneamento no país. A ideia é destravar e atrair 120 bilhões de reais em investimentos públicos e privados para garantir as condições necessárias e universalizar os serviços de água e esgoto até 2033.
A norma estabelece que os serviços devem garantir abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. A nova regulamentação tem como objetivo garantir condições necessárias para a universalização dos serviços até 2033. As mudanças vão permitir investimentos de 120 bilhões de reais pelos próximos 10 anos, como o fim do limite de 25% para a realização de parcerias público-privadas pelos estados para atrair novos investimentos para o setor. Os ajustes dos novos decretos permitirão que 1.113 municípios voltem a acessar recursos de saneamento básico. Pelas regras atuais, essas cidades, que reúnem quase 30 milhões de brasileiros, tiveram contratos com os prestadores estaduais declarados irregulares e, portanto, não poderiam contar com as verbas federais para buscar a universalização dos serviços. A lei exige que, para ter acesso a esse recurso, os serviços devem ser prestados de forma regionalizada, atendendo a mais de um município. Aline Campelo, de Brasília, para o Canção Nova Notícias. Nós ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias da capital federal. Desejo a todos uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã, Ronaldo. Bom descanso para você. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve hoje à tarde na sede da Polícia Federal em Brasília, onde prestou depoimento na investigação aberta sobre os kits de joias recebidos do governo da Arábia Saudita durante visita de autoridades brasileiras ao país. Nós vamos chamar então a repórter Camila Castro em Brasília, ao vivo. Camila, Bolsonaro falou sobre o depoimento. Boa noite. Olá, Reinaldo. Boa noite a todos. Jair Bolsonaro ficou na sede da Polícia Federal por mais de 4 horas. O depoimento terminou há pouco. O ex-presidente da República chegou à sede da Polícia Federal por volta das 2h20 da tarde. Bolsonaro afirmou à Polícia Federal que soube da existência das joias sauditas em dezembro de 2022, mais de um ano após elas terem chegado ao país. Acrescentou que não se lembra de quem o avisou da apreensão das joias pela Receita Federal. Ontem, a defesa de Bolsonaro informou ter devolvido a terceira caixa de joias recebidas da Arábia Saudita em 2019. As joias foram entregues à Caixa Econômica Federal. Os advogados de Bolsonaro já haviam devolvido também, por ordem do Tribunal de Contas da União, um estojo com um relógio, uma caneta, abotoaduras, um anel e um tipo de rosário, um terço de marca suíça. Tudo avaliado em R$500 mil. As joias não foram declaradas à Receita Federal quando ingressaram ao país. Bolsonaro foi intimado a dar esclarecimento à Polícia Federal na semana passada. O inquérito apura se o ex-presidente da República cometeu crime de peculato ao tentar ficar com as joias, em especial um conjunto avaliado em R$16 milhões. Na semana passada, nos Estados Unidos, o ex-presidente negou irregularidades com as joias e afirmou que os objetos estavam sim cadastrados. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. A ceia de Páscoa está mais salgada neste ano, hein? Os alimentos típicos dessa época subiram quase 15%. Nós vamos chamar então Sidney Fernandes, em São Paulo, que tem mais informações. Sidney, boa noite para você. Embora não seja esse o sentido da Páscoa, a data movimenta a economia do país. Boa noite a vocês e boa noite a todos que nos assistem. Os dados da Associação Paulista de Supermercados indicam que os principais itens consumidos pelas famílias neste período tiveram aumento de preços. Comprar chocolate, peixe e os ingredientes para o almoço do próximo domingo ficou mais caro em 2023. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, a cesta de Páscoa aumentou 14,8% em comparação com o ano passado. Um dos grandes vilões é o bacalhau, que teve uma alta de 7,4% no preço. Em relação aos pescados, o que a gente tem é que já é uma coisa sazonal, né? Ele já aumenta o preço sempre nessa época, então o consumidor que não se preparou acaba pagando mais caro agora. Quando a gente fala de chocolates, os demais itens de Páscoa,
eles estão refletindo a inflação como um todo. Para economizar no almoço, a dica é comprar apenas o necessário. Por exemplo, você vai comprar o bacalhau, você precisa comprar arroz? Não, já tem ainda. Porque senão a tendência é a pessoa não olhar o que ela já tem em casa e acabar gastando mais. Uma dica preciosa para economizar é pesquisar o local de compra. Um estudo do Procon de São Paulo identificou uma diferença de até 300% no preço do mesmo ovo de Páscoa em 2 estabelecimentos distintos. Diante de tantos valores diferentes, é bom ficar atento a algumas orientações. O local onde ele está comprando, o bairro, o shopping, a loja, pode ser um shopping, por exemplo, ou uma loja destinada a um público A de poder aquisitivo, né, em termos de poder aquisitivo, isso vai fazer com que o preço fique elevado. Se o produto estiver em um tipo de promoção, leve 3, pague 2, ele pode também apresentar um preço mais atrativo. Muitas lojas também oferecem descontos em pontos de venda online. Outra forma de evitar gastos é negociar. Essa economista indica a compra de barras de chocolate e bombons, com preço mais acessível. Só para crianças pequenas você compra os ovos. Para o restante, compra uma caixa de bombom, compra o chocolate em barra, embrulha bonitinho e a pessoa vai receber com muito amor e carinho. Nas últimas semanas, um dos assuntos mais comentados no Brasil é a nova regra fiscal. Mas você sabe o que é esse mecanismo apresentado pelo governo? Nós fomos em busca de respostas. De acordo com o governo, a nova regra tem o objetivo de garantir maior organização do orçamento, ampliando assim a possibilidade de investimentos e gastos. No nosso caso, pessoal, é muito simples. Se a gente trabalha e recebe um salário, a gente não pode usar o cartão de crédito, a gente não pode se endividar mais do que a gente ganha. Então, esse arcabouço fiscal é exatamente uma forma de fazer um planejamento, o governo apresentar um desenho para que a receita gerada, né, possa cobrir os gastos durante um período. Para o especialista em investimentos, o teto de gastos, regra fixa para conter o crescimento da dívida brasileira em relação ao produto interno bruto, tornava mais difícil impedir que o débito afetasse a receita. A dívida do Brasil já representa uma fatia significativa do PIB. Se nada for feito, a projeção é que lá em 2026, essa dívida possa representar algo em torno de 92%, 95% do PIB. Então vai ficando cada vez mais difícil, né, a gente segurar esse endividamento brasileiro. Então, a ideia é que, se a receita líquida dos últimos 12 meses for um valor X, a dívida tem que ser controlada mês a mês para que não ultrapasse 70% desse valor. A nova regra fiscal tem um impacto direto na arrecadação de impostos e ainda impõe o desafio de planejar as finanças. O governo precisa cobrir uma lacuna de 100 a 150 bilhões de reais. E essa é a dúvida que alguns especialistas estão batendo, né? De onde vai vir esse dinheiro para a conta fechar? Talvez o governo busque taxar dividendos para quem investe, por exemplo, em ações, né? Taxar grandes fortunas. E, na prática, não só os grandes contribuintes, mas a população em geral também sentirá os efeitos da nova determinação. Para o governo arrecadar e cobrir essas diferenças, isso reflete mais imposto para a gente. Geralmente a gente sente isso mais na prática através de inflação, né? Alimentos. Então a gente espera que não seja nessa linha, né? Porque a gente já tem uma carga tributária entre as maiores do mundo. Por hoje é só, mas amanhã tem mais informações aqui de São Paulo. Desejo a todos uma boa noite e agora é com vocês em Cachoeira Paulista. Boa noite para você, Sidney. Muito obrigado, viu? Um bom descanso. Um dos trabalhos da custódia franciscana na Terra Santa é direcionado à educação. Escolas, faculdades, centros de pesquisa ajudam a preservar a história e a construir futuro das novas gerações. Formar novas gerações, promover o conhecimento e a pesquisa são algumas das atividades promovidas pela custódia da Terra Santa no campo educacional.
A primeira escola do Oriente Médio foi fundada em Belém em 1598. Hoje temos 17 escolas. Há mais de 12 mil estudantes cristãos e muçulmanos, 1.200 professores. Nossas escolas estão localizadas em Belém, Jerusalém, Nazaré, Acre, Haifa, Jericó, mas também na Jordânia, Chipre e Argentina. No próximo ano, abriremos uma nova escola em Caná. Ao lado do santuário será construída uma escola e um centro pastoral. Todas as nossas paróquias na Terra Santa têm escolas. A Ordem Franciscana, onde quer que esteja na Terra Santa, plantou ao longo dos séculos a semente do conhecimento, da ciência, do amor e da paz, levando educação às futuras gerações. Na educação, a custódia avançou para o nível acadêmico. A poucos passos do Santo Sepulcro está o Estúdio Bíblico Franciscano. Ele nasceu em 1901 como Centro de Pesquisa de Arqueologia, Teologia e Exegese. 100 anos depois, tornou-se uma faculdade de Ciências Bíblicas e Arqueologia. É frequentado por estudantes que vêm de todo o mundo. Quem vive aqui na Terra Santa por alguns anos leva consigo uma bagagem cultural e formativa que depois poderá ser compartilhada com os alunos, com os sacerdotes de outras dioceses e com os frades de suas províncias. Neste mesmo espaço, a biblioteca tem mais de 60 mil volumes. A escola também está ligada a um museu muito importante para a própria história do início do cristianismo na Palestina. Juntamente com essas atividades, existem outras. Organizamos conferências e organizamos um curso anual de atualização teológico-bíblica que este ano acontecerá de 11 a 14 de abril. Ajudar a custódia da Terra Santa também ajuda a nossa escola. Apoie você também os trabalhos de evangelização feitos pelos franciscanos na Terra de Jesus. Todos os anos, a coleta feita nas igrejas de todo o mundo são direcionadas, na Sexta-feira Santa, são direcionadas à manutenção desta obra. Ainda sobre o ataque na creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil enviou mensagem de conforto aos familiares e manifestou sua indignação pelos atos violentos. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, disse em mensagem, abre aspas, a mente humana, capaz de realizar maravilhas, é também vulnerável, falha e muitas vezes tentada pelo mal. O assassinato de crianças em uma creche em Blumenau é golpe forte no nosso coração que se une à tristeza das famílias enlutadas e somos todos convocados a reagir buscando superar as nossas próprias vulnerabilidades que levam a adoecimentos humano-espirituais. Em plena Semana Santa, o assassinato de 4 crianças expõe a face de uma civilização adoecida. Neste tempo de meditação e oração sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, dedicarei preces àqueles que enfrentam a dor de sepultar seus filhos. Deus conceda-lhes a fé na ressurreição, esperança de que um dia todos irão se encontrar no reino definitivo. Fecha aspas. A igreja se une em oração a todos os familiares neste momento de tristeza. Centenas de fiéis em Recife demonstram sua fé carregando uma cruz de quase 100 quilos pelo centro da cidade. A Via Sacra da Fraternidade acontece há 24 anos. Devoção, esperança e muita fé. Era o que estava no rosto de centenas de pessoas que participaram da tradicional Via Sacra da Fraternidade nesta quarta-feira. Logo cedo, os fiéis se concentraram no Pátio São Pedro e iniciaram a caminhada pelas ruas do Centro Comercial de Recife, contemplando as estações da Via Sacra. Em cada parada, uma meditação em um ponto diferente da cidade, convidando a todos à oração. Uma ocasião muito oportuna para as pessoas meditando os passos de Jesus na Via Sacra, sobretudo iluminados pela campanha da fraternidade, poder então entrar nesse espírito da Semana Santa e do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus e fazer isso assim com muita consciência de que a celebração do Tríduo Pascal nos motiva a viver uma experiência de ressurreição, uma experiência realmente de Páscoa, de transformação da vida, de mudança da nossa postura
em função do compromisso com o outro, compromisso com os irmãos. Um dos momentos mais emocionantes da Via Sacra da Fraternidade é este aqui, quando os fiéis carregam a cruz de mais de 100 quilos por 3 horas. E não há demonstração de cansaço, só devoção. As reflexões são inspiradas na campanha da Fraternidade, que este ano é sobre a fome. Quilos de alimentos foram arrecadados e doados à instituição de caridade que atende moradores das palafitas. Padre João Carlos, organizador do evento, convidava os fiéis a se revezarem carregando a cruz a partir de sua realidade de sofrimento, como viúvas, desempregados, doentes e tantas outras. Um clima de muita comoção. Mas a maior parte das pessoas percebe que tem seus dramas, seus sofrimentos, suas cruzes e não carrega sozinho. Porque Jesus já carregou a nossa cruz e carrega também, e os irmãos carregam conosco. A missa de encerramento aconteceu na Basílica Nossa Senhora do Carmo e foi presidida pelo arcebispo Dom Fernando Saborido. Semear a palavra de Deus e evangelizar é a proposta deste sistema de comunicação que é mantido por sua doação. Estamos com 8% da nossa meta na campanha desse início de mês de abril. Associe-se e faça a diferença. Acesse clube.cançãonova.com ou doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por ser evangelizador conosco. Em Paraty, no litoral sul fluminense, os fiéis participaram na noite de ontem do tradicional momento de oração em memória dos Passos da Paixão. Confira na reportagem de Jean César e Ederaldo Paulini. As ruas do centro histórico de Paraty nos levam a uma viagem no tempo. Ao percorrer o local, admiramos as belezas coloniais. Impossível não parar e fazer um registro. Mas alguns espaços chamam mais atenção nesta Semana Santa. Portas que passam despercebidas durante o ano todo são abertas neste período. Os oratórios centenários são conhecidos como Passos da Paixão e fazem parte da tradição da igreja. Esses Passos da Paixão são portas que se abrem e ali tem um quadro referente a um momento da paixão de Jesus, que coincidem também com a Via Sacra, mas são apenas 7, meditando a entrega do Senhor por nós. Então é um momento de reflexão sobre o amor que Deus tem por nós. As imagens que podem ser vistas apenas na Semana Santa não atraem somente os olhares dos turistas, mas de quem trabalha nos comércios do município. Paraty é uma cidade assim bem católica, né? Tudo, e é fantástico isso. Quando abre esse portal aqui, você se transporta, né? Para essa parte religiosa, né? Que Paraty tem. Ao cair da tarde, a iluminação natural das ruas de pedras e construções rústicas da cidade histórica mostram que a noite será diferente em Paraty. Antes mesmo do início da procissão, os fiéis se prepararam para viver o momento religioso. Passa por esse momento da paixão, né, da morte, e depois chega até a ressurreição. Você vê que agora é vida nova, né? Nas mãos do Padre Milton está o relicário com um fragmento da cruz de Jesus, conduzido junto à comunidade no percurso dos Passos da Paixão. Na procissão, cada fiel leva consigo o desejo de viver com amor o momento de união com Cristo. Os Passos da Paixão retratam o amor de Cristo que se entregou para salvar a humanidade. Os oratórios centenários e a devoção que acontece por meio das procissões e orações pessoais revelam beleza, memória e tradição da Igreja Católica. No percurso da Via Dolorosa, o encontro de Verônica com Jesus, os olhares se voltam para a encenação piedosa. Toda retratação e memória tem uma finalidade: preparar o coração do povo para a vitória de Cristo sobre a morte. A nossa caminhada é para a vitória de Cristo. Ele ressuscitou. Senão, como diz São Paulo, é vã a nossa fé.
São bonita momentos reportagem, né? lindas e um momento emocionante que nos leva para o sentido da paixão de O Cristo. verdadeiro sentido, né? Verdade. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens e esta linda reportagem que fechou o jornal de hoje no noticias.cançãonova.com. Olha, assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite para você. Boa noite. Paz para você.